Entre as colinas verdejantes do interior da Inglaterra mágica, ergue-se uma casa torta, alta e acolhedora. A toca. Mais do que madeira e tijolos, ela é feita de risadas, do cheiro de comida fresca, do som de passos apressados subindo e descendo escadas rangentes. Os Weasley, uma família que nunca teve ouro suficiente, mas sempre teve o que muitos jamais possuirão: união. Molly, com o coração maior que qualquer caldeirão, Arthur, fascinado por tudo que o mundo trouxa esconde, e filhos que carregam a coragem, o humor e a força dessa linhagem que nunca se curvou diante do medo. Eles provaram em tempos sombrios que o amor é a magia mais poderosa de todas. E agora, se você quer conhecer cada segredo, cada história e cada batalha que essa família enfrentou, fique conosco. Mas antes, preciso abrir o coração com você. Mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não são inscritas. A sua inscrição é o que mantém essa magia viva, é o que nos permite continuar contando histórias que merecem ser lembradas. Então clique em inscrever-se, deixe seu like e espalhe essa chama. E me conte, de qual cidade você está assistindo? Queremos saber de onde a magia da família Weasley está chegando até aqui. A origem dos Weasley. No crepúsculo de um mundo bruxo, muitas vezes ofuscado por ambições sombrias e pela busca incessante por poder e status, ergue-se uma família cujo brilho reside não em glória ancestral ou riqueza acumulada, mas na mais pura essência do espírito humano, a família Weasley. Longe das mansões imponentes e dos nomes sussurrados com reverência ou temor, os Weasley, com seus cabelos flamejantes e corações generosos, forjaram um legado incomparável, um bastião de amor incondicional, lealdade inabalável e uma integridade que desafiou as próprias fundações de uma sociedade segregada. Eles não buscavam o prestígio vazio dos Malfoy, nem a história complexa e por vezes sombria dos Black. Sua riqueza era de um tipo diferente, uma opulência de espírito que os tornava, ironicamente, infinitamente mais nobres. Esta é a saga de uma família que se tornou um farol, um guia moral em tempos de escuridão crescente. A jornada dos Weasley é uma contestação direta às noções arcaicas e perigosas de superioridade de sangue puro que por tanto tempo envenenaram o mundo mágico. Em cada ato de bondade, em cada abraço apertado, em cada defesa de um inocente, eles provaram que a verdadeira nobreza não se tece através de linhagens puras ou genealogias intocadas, mas sim através de ações compassivas, de um caráter resiliente e da coragem de permanecer fiel aos próprios valores. Eles personificam a verdade de que o valor de um bruxo reside em seu coração e nas escolhas que faz, e não na pureza de seu sangue, uma ideologia que o Lorde das Trevas tanto prezava. E assim eles carregaram um rótulo que para muitos era um insulto, mas para eles se tornou um distintivo de honra: traidores de sangue. Essa designação, proferida com desprezo por aqueles que se apegavam a velhas hierarquias, era para os Weasley um testemunho eloquente de sua rejeição a uma doutrina de ódio e exclusão. Ser um traidor de sangue significava abraçar o mundo em toda a sua diversidade, acolher os trouxas e aqueles de origem não mágica com respeito e curiosidade, em vez de repulsa ou desdém. Significava desafiar um sistema que valorizava o pedigree acima do mérito e da humanidade. Para a família Weasley, ser chamado de traidor de sangue era a maior prova de sua lealdade à causa maior do amor e da inclusão, um orgulho velado que ressoava mais forte do que qualquer título ou fortuna. Eles se ergueram como o epítome daquilo que muitos temiam e odiavam: bruxos puro sangue que optaram pelo caminho da decência, da igualdade e do afeto, redefinindo o verdadeiro significado de honra no coração de um conflito que consumiria gerações. A história de uma família pode ser contada não apenas por suas glórias, mas também por suas renúncias. A linhagem Weasley, embora ostentando o status de um dos Sagrado 28, as mais puras e antigas famílias bruxas, optou por trilhar um caminho de honra e integridade, uma rota que a afastou do poder e da riqueza que seu sangue lhes concedia. Eles são a prova de que a verdadeira nobreza não reside na opulência, mas no coração e na força de seus ideais. A linhagem Weasley,
ancestral e respeitada, já carregava em suas raízes uma ideologia de resistência. Desde muito antes da ascensão de Lord Voldemort, seus antepassados se rebelavam contra a supremacia de sangue puro. Eles se recusavam a segregar-se dos nascidos trouxas e aceitavam a miscigenação, o que os tornava párias aos olhos de outras famílias puro-sangue. Seus valores de aceitação e igualdade eram considerados uma traição por aqueles que consideravam a pureza de sangue como a única medida de valor. Eles eram, e ainda são, os traidores de sangue originais, um título que carregam não como uma mancha, mas como um emblema de orgulho. A pobreza da família, vista por muitos como uma falha, é na verdade um símbolo dessa resistência. Enquanto outras famílias, como os Malfoy, acumulavam fortunas através de casamentos estratégicos e alianças puristas, os Weasley se recusaram a se submeter a tais convenções. Sua falta de riqueza não era fruto de má sorte, mas sim de uma escolha consciente, um distintivo de honra em um mundo que valorizava o dinheiro e o poder acima de tudo. Essa recusa em se vender é um dos pilares de sua moralidade. A história da família nos mostra que a rebeldia ideológica dos Weasley não é um evento recente, mas uma tradição de longa data. Ela é uma chama que arde por gerações, transmitida de pai para filho e se manifesta em cada membro da família. É a mesma coragem que levou um Weasley do século XIX, mencionado em Hogwarts Legacy, a viver uma vida de humildade. É a mesma que levará seus descendentes a enfrentarem o Lorde das Trevas. É o legado da família, uma herança que não é de ouro ou prata, mas de dignidade e virtude. A família Weasley é, portanto, uma anomalia fascinante, uma casa puro-sangue que viveu e respirou a ideologia de igualdade muito antes de se tornar uma necessidade. Sua história é um testemunho de que a verdadeira força não reside no status, mas na integridade e no amor pelos seus semelhantes. Eles provaram que o rótulo de traidores de sangue não é uma maldição, mas uma bênção, um símbolo de sua nobreza de espírito e de sua recusa em se curvar ao preconceito. Eles são os guardiões de um ideal, uma linhagem que resistiu à escuridão e se tornou um farol de esperança em um mundo em guerra. A união entre Septimus Weasley e Cedrella Black não foi meramente um casamento. Foi um cisma, uma declaração silenciosa que reverberaria através das eras, desafiando os dogmas mais arraigados do mundo bruxo. Septimus, avô do futuro Arthur Weasley, representava uma linhagem que, embora parte das antigas famílias puro-sangue, já era observada com um crescente desdém pelos puristas mais fervorosos. Os Weasleys, por sua natureza inabalável, cultivavam uma abertura e um respeito pelos trouxas, uma característica anátema para as casas mais tradicionais. Cedrella Black, por outro lado, carregava o peso de um dos sobrenomes mais venerados e inflexíveis da aristocracia bruxa. Os Black eram sinônimo de pureza de sangue inquestionável, de um orgulho ancestral que se manifestava em cada ramificação de sua intrincada tapeçaria genealógica. Casar-se fora dos estritos limites da endogamia puro-sangue já era uma afronta grave, mas unir-se a um Weasley, uma família que demonstrava tais tendências pró-trouxas, era para os Black o cúmulo da traição, uma mancha indelével na linhagem imaculada. Essa decisão, imbuída de amor e talvez de uma desafiadora independência, custou a Cedrella o seu lugar. Seu nome foi apagado, queimado da intrincada tapeçaria da árvore genealógica dos Black, como se nunca tivesse existido. Não se tratava apenas de um ato simbólico. Era uma aniquilação social, um repúdio público que a sentenciava a uma eterna exclusão de sua própria estirpe. Esta ação brutal não apenas isolou Cedrella, mas também expôs com uma clareza dolorosa a profundidade das divisões puristas que corroíam a sociedade bruxa, revelando a intensidade do sectarismo que permeava as fundações de seu mundo. Essa exclusão não foi um incidente isolado, mas sim um eco das pressões e preconceitos que as famílias de sangue puro enfrentavam. Para os Black, a pureza não era apenas uma questão de linhagem. Era uma ideologia, um sistema de crenças que ditava quem era digno e quem não era. A decisão de Cedrella de casar-se com Septimus Weasley revelou a veemência com que esses valores eram defendidos e as consequências devastadoras para aqueles que ousassem desafiá-los. Ela escolheu o amor e a lealdade a uma família de princípios diferentes,
mesmo que isso significasse pagar um preço incalculável para sua própria identidade familiar e herança. Esse episódio, longe de ser um mero rodapé na história, solidificou ainda mais a reputação dos Weasley como traidores de sangue e marcou Cedrela como um exemplo primordial da dissidência dentro das próprias fileiras puristas, estabelecendo um precedente para as futuras gerações de sua nova família e as cicatrizes ideológicas que moldariam os conflitos vindouros. Mesmo antes dos desafios abertos aos dogmas de supremacia de sangue, nos tempos mais recentes, a essência dos Weasley já pulsava com uma contracultura profunda, uma rejeição arraigada aos preceitos que governavam as outras famílias de puro sangue. Séculos antes de Arthur Weasley desafiar as normas com sua curiosidade pelos trouxas, ou de Cedrela Black ser deserdada por seu casamento com Septimus, a semente dessa ideologia já havia sido plantada crucial nos é dado através da figura de Garrett em sua linhagem, um ancestral que habitou o mundo bruxo no longínquo século XIX, conforme revelado em Hogwarts Legacy, um testamento do legado contínuo e inabalável desta família singular. Garrett Weasley, em sua própria época, personificava essa tradição que se estendia por gerações. A menção a ele no contexto do século XIX não é um mero detalhe, mas uma confirmação de que os Weasley já eram, então, conhecidos por serem uma família numerosa e notavelmente pobre. Essa pobreza, longe de ser um infortúnio, emergia como um distintivo de honra, uma manifestação visível de sua recusa em se conformar às expectativas sociais e econômicas de seu status de puro sangue. Enquanto muitas famílias de sangue puro acumulavam vastas fortunas através de casamentos arranjados e negócios exclusivos entre os seus, os Weasley escolhiam um caminho diferente, uma senda de valores que priorizavam a aceitação e a bondade sobre o poder e a riqueza mundanos. Essa escolha, que remontava a épocas muito anteriores à ascensão do Lorde das Trevas, transformava a ausência de opulência em um escudo, uma declaração silenciosa de sua oposição à ideologia purista. A família de Garrett, com sua prole numerosa e sua notória falta de bens materiais, já era um contraste gritante com as outras casas do Sagrado 28. Eles já carregavam, talvez não com o mesmo fervor político que seria visto mais tarde, a alcunha tácita de traidores de sangue, não por um ato explícito de rebelião em grande escala, mas por um modo de vida que fundamentalmente desafiava a hierarquia estabelecida. A existência de Garrett Weasley no século XIX demonstra que a rejeição à supremacia de sangue não era uma invenção recente, mas uma doutrina profundamente enraizada na identidade Weasley. Era uma filosofia transmitida de geração em geração, uma herança intangível mais valiosa do que qualquer ouro ou propriedade. A história de Garrett nos ensina que a postura dos Weasley diante do mundo, sua humildade e sua mente aberta, já eram um pilar de sua existência muito antes de qualquer grande guerra bruxa, solidificando a imagem de uma família que sempre soube onde estava sua verdadeira riqueza, na pureza de seus corações e na força de seus laços, não em seu sangue ou em seus cofres. Essa tradição secular pavimentou o caminho para a resistência que viria, forjando uma identidade que seria, em tempos futuros, o baluarte contra as trevas. A pobreza que permeia a existência da família Weasley não é, de forma alguma, fruto do acaso ou de uma infortuna hereditária. É, antes, uma declaração, uma escolha ideológica que se ergue como um bastião de resistência contra as convenções arraigadas do mundo bruxo puro sangue. Enquanto as grandes e antigas casas, como os Malfoy e os Black, teciam suas fortunas e consolidavam seu poder através de casamentos estrategicamente calculados e negócios lucrativos confinados à sua própria elite social, os Weasley optaram por um caminho diametralmente oposto. Eles rejeitaram de modo veemente a busca incessante por riqueza e a opulência material que definiam a nobreza do sangue puro. Esta postura não é uma novidade na linhagem Weasley. Evidências históricas sugerem que esta filosofia de desapego à supremacia de sangue e à riqueza como medida de valor é uma tradição que se estende por séculos. Já no século XIX, Garrett Weasley, um ancestral notável,
pertencia a uma família que era reconhecidamente grande e, de forma conspícua, pobre. Esta menção, registrada nos anais do mundo bruxo, reforça a ideia de que a humildade dos Weasley é uma marca antiga, forjada em gerações de recusa em se conformar. Arthur Weasley, o patriarca da família moderna, personifica essa ideologia em sua carreira. Seu trabalho no Departamento de Uso Indevido de Artefatos dos Trouxas, uma divisão de prestígio marginalizado dentro do Ministério da Magia, é um testemunho de sua mente aberta e de seu desdém pelas hierarquias sociais ditadas pelo sangue. Este posto sabidamente de baixo salário resultava em uma constante escassez de recursos para sustentar sua vasta prole. Contudo, essa carência financeira não era vista como uma desgraça, mas sim como um símbolo. Ela os distinguia de maneira inconfundível das outras famílias puro-sangue, transformando-se em uma marca indelével de sua identidade e, acima de tudo, de sua resistência silenciosa, mas poderosa. O desprezível epíteto de traidores de sangue, lançado com tanto veneno por famílias como os Malfoy, foi ressignificado pelos Weasley. Para eles, essa alcunha não era um insulto, mas um distintivo de honra, orgulhosamente portado. Eles escolheram a bondade, a aceitação e o amor incondicional acima do status social e da acumulação material. Essa escolha, essa resistência manifestada na própria simplicidade de sua existência, é o que verdadeiramente define a família Weasley, transformando sua pobreza em uma das mais ricas expressões de integridade no universo mágico. Arthur Weasley emerge como uma figura singular no intrincado tapeçar do mundo bruxo, cujas inclinações divergiam marcadamente das convenções de sua sociedade. Longe das preocupações com a pureza de sangue ou o acúmulo de prestígio, sua mente gravitava em torno do incomum, do fascinante mundo dos trouxas. Essa paixão não era um mero passatempo, mas um reflexo visceral de sua curiosidade inata e uma abertura para o desconhecido, uma virtude rara em uma cultura frequentemente insular e cega às maravilhas fora de seu próprio domínio. Ele não via os trouxas com o desprezo arrogante de muitos bruxos de sangue puro, mas com uma genuína admiração por suas invenções e modos de vida, buscando compreender o funcionamento de objetos mundanos como a tomada elétrica ou a função de um patinho de borracha. Essa curiosidade indomável o levou a uma carreira no Departamento de Uso Indevido de Artefatos dos Trouxas, no Ministério da Magia. Era uma posição de pouquíssimo prestígio, um cargo que, para muitos puristas, seria motivo de vergonha. A remuneração era escassa, mal sustentando sua já numerosa prole, um fato que o distinguia ainda mais das famílias bruxas que se ufanavam de sua riqueza e poder. Contudo, para Arthur, o valor de seu trabalho não se media em galeões ou em reconhecimento social, mas na paixão intrínseca por seu objeto de estudo e na integridade de seus próprios princípios. A escolha de Arthur, portanto, não era fruto de uma incapacidade de ascender socialmente, mas de uma recusa deliberada em conformar-se às expectativas de sua classe. Sua dedicação a um departamento tão inferior era uma declaração silenciosa, mas poderosa, de desdém pelo status social e pela hipocrisia que permeava as hierarquias bruxas. Ele personificava a rejeição da família Weasley às convenções de sangue puro, a busca incessante por poder e a acumulação de riqueza como símbolos de valor. Assim, Arthur Weasley se tornava um traidor de sangue por convicção, um rótulo que ele e sua família portavam com um orgulho desafiador. Sua mente aberta, seu fascínio pelos trouxas e sua humildade profissional não eram fraquezas, mas as pedras angulares de um caráter íntegro e de uma bússola moral inabalável, estabelecendo um contraponto essencial à arrogância e ao preconceito que ameaçavam consumir o mundo bruxo. Ele representava a essência de que a verdadeira nobreza reside na curiosidade, na aceitação e na capacidade de ver a magia em todas as formas de existência, independentemente de sua origem, um farol de uma ideologia mais iluminada. Molly Weasley, nascida Prewett, ergue-se como o inabalável coração da família Weasley. Sua essência, paradoxalmente, era uma tapeçaria de ternura ilimitada e uma ferocidade protetora que não conhecia limites, qualidades que a estabeleceram como a matriarca resoluta de uma das mais importantes casas do mundo bruxo. Não era apenas uma mãe,
Era o pilar emocional, a âncora que mantinha todos os outros membros firmemente enraizados nos valores que definiram os Weasley. Tal coragem e espírito de sacrifício não nasceram do nada. Foram forjados na fornalha da perda e da inspiração, ecoando a bravura de seus irmãos, Fabian e Gideon Prewett. Ambos, membros da Ordem da Fênix original, enfrentaram a escuridão crescente de Lord Voldemort com uma intrepidez que lhes custou a vida, tombando heroicamente diante dos comensais da morte. A memória de seus atos infundiu em Molly uma determinação inquebrantável, moldando sua inabalável lealdade à causa da luz e sua intransigente defesa de tudo o que considerava certo. Ela carregava consigo o legado de seus irmãos, uma chama eterna que alimentava sua proteção feroz por aqueles que amava. Uma promessa silenciosa de que nenhum mal tocaria sua família sem uma luta. A toca, o lar caótico e amado dos Weasley, é a manifestação física e o eco de sua alma. Longe da frieza imponente das mansões puristas, este refúgio peculiar, que parecia mantido de pé pela magia e pelo puro afeto, era o reino de Molly. Ali ela tecia uma atmosfera de amor incondicional e segurança. Um santuário que contrastava abruptamente com a desolação do mundo exterior. Cada cômodo, cada refeição, cada repreensão e cada abraço eram impregnados de sua presença calorosa, transformando a casa em um farol de esperança e pertencimento. A toca não era apenas um lugar para morar. Era um símbolo vivo dos valores Weasley, um convite aberto para todos que buscavam afeto e aceitação. Nesse caldeirão de afeto e resiliência, Molly nutriu não apenas seus 7 filhos, mas também abriu seu coração para Harry Potter, oferecendo-lhe a família que ele jamais tivera. Para Harry desprovido de tal lar, Molly Weasley não era meramente uma amiga da família, mas a personificação da mãe que ele nunca tivera, um porto seguro onde a preocupação e o carinho maternos eram abundantes. Sua proteção estendeu-se a ele, com a mesma intensidade e ferocidade dedicadas aos seus próprios filhos, transformando-o, de fato, no 8º filho Weasley. Ela encarnava a essência de sua família, provando que o verdadeiro amor e a lealdade eram as magias mais poderosas, capazes de forjar laços indestrutíveis e de resistir a qualquer escuridão. Uma casa pode ser mais do que apenas paredes e teto. Ela pode ser o reflexo da alma de uma família. E no caso da família Weasley, a toca é a manifestação física de seus valores, de sua bondade incondicional e de seu amor inabalável. Mais do que uma simples residência, a toca é um refúgio para os perdidos, um farol de esperança e um símbolo do lar que Harry Potter nunca teve. A toca é, à primeira vista, um caos de cores e de arquitetura. É descrita como um aglomerado de aposentos dispostos uns sobre os outros, parecendo que foram mantidos de pé pela magia. As paredes de sua estrutura torta abrigam uma família numerosa e barulhenta, com quartos lotados de mobílias de segunda mão, pilhas de livros e roupas espalhadas. A desordem é uma constante, mas ela é a desordem de uma vida plena, de uma casa que é vivida e amada. Cada arranhão no assoalho, cada item empilhado e cada refeição compartilhada à mesa são uma evidência de amor. A pobreza da família é visível em cada canto da casa, mas ela é superada pela riqueza do carinho e da aceitação. Em contraste com a frieza e a austeridade de Mansão Malfoy, a toca é um lugar onde a magia não é usada para ostentação, mas para o conforto e o cuidado dos seus habitantes. É ali que se encontra o relógio mágico de Molly Weasley, que não marca as horas, mas a localização de cada membro da família, um testemunho do vínculo que os une. É ali que se encontram as panelas que se lavam sozinhas e os talheres que se arrumam magicamente, simplificando as tarefas domésticas para que a família possa ter mais tempo juntos. É uma casa que respira vida e que acolhe a todos de braços abertos. Para Harry Potter, a toca se torna mais do que um refúgio. Ela se torna um verdadeiro lar. Após uma vida de negligência e solidão, ele encontra nos Weasley a família que jamais conheceu. Naquele lugar caótico e caloroso, ele experimenta a sensação de pertencimento, de ter um lar para onde retornar após longas jornadas. A toca se torna o epicentro de sua jornada, o lugar onde ele encontra refúgio, amor e conselho, e o local onde aprende que a verdadeira magia
reside nas conexões e na lealdade. É onde ele se sente seguro para ser ele mesmo e onde encontra a coragem para enfrentar seus medos. A Toca, com suas imperfeições e seu caos, é o símbolo de uma família que ama incondicionalmente. Os filhos Weasley. Guy Weasley, o primogênito da família Weasley, destaca-se como o modelo de excelência e bravura. Desde cedo, ele personificou a dedicação e o talento que se esperava de um Weasley, mas com uma dose de ambição e brilhantismo que o diferenciava. Ele não se contentou em apenas seguir os passos de seus pais, mas forjou seu próprio caminho, demonstrando uma maturidade e uma determinação notáveis. Em Hogwarts, Guy foi um aluno de destaque, obtendo as melhores notas em seus exames de níveis otimizados, NOMs, o que o levou a se tornar monitor-chefe. Seu sucesso acadêmico o preparou para uma carreira promissora, e ao sair da escola, ele conseguiu um emprego cobiçado como desfazedor de feitiços para o Banco Gringotts no Egito. Seu trabalho, que envolvia desarmar maldições em tumbas e locais antigos, refletia seu espírito aventureiro e sua inteligência. Ele era o oposto do bruxo tradicional, com seus cabelos compridos e uma presilha de dente de dragão, mas a sua aparência externa era apenas a parte visível de sua alma corajosa e de seu coração leal. Durante a ascensão de Lord Voldemort, Guy não hesitou em se juntar à Ordem da Fênix, demonstrando a inabalável lealdade que é uma marca registrada da família Weasley. Ele se tornou um membro crucial, participando de missões perigosas e arriscando sua vida em prol da causa. No entanto, sua bravura teve um custo. Durante a Batalha de Hogwarts, ele sofreu um ataque brutal do lobisomem Fenrir Greyback. Embora não tenha se transformado em lobisomem, o ataque o deixou com profundas cicatrizes e uma predileção por carne mal passada. O ataque foi um golpe devastador, mas a coragem de Guy permaneceu inabalável, e ele continuou a lutar até o fim, provando que sua força estava em seu espírito, não em sua aparência. A jornada de Guy Weasley é um testemunho da resiliência e da determinação da família. Ele representa a nova geração Weasley, que equilibra a tradição com a modernidade, o espírito de família com a ambição individual. Ele é um herói silencioso, cuja bravura e sacrifício são um lembrete de que os Weasleys são mais do que traidores de sangue. Eles são guerreiros. Eles são a prova de que a coragem, a lealdade e o amor são as magias mais poderosas. Foi, contudo, no sagrado laço do matrimônio que Guy Weasley demonstrou de forma ainda mais profunda a verdadeira alma de sua família. Sua união com a francesa Fleur Delacour transcendeu as fronteiras geográficas e culturais que outrora delimitavam o mundo bruxo. Fleur, com sua origem estrangeira, representava um desafio às convenções mais arraigadas, e a escolha de Guy, ao desposá-la, ecoava a intrínseca aceitação dos Weasley, seu desdém por preconceitos de sangue ou nacionalidade, e sua crença no amor como força unificadora. Este casamento não foi meramente um evento pessoal. Tornou-se um símbolo poderoso. No âmago de uma sociedade muitas vezes fragmentada por linhagens de sangue puro e xenofobia velada, Guy e Fleur ergueram um farol de integração. A sua ligação falava de uma nobreza que não residia em heranças ancestrais ou riquezas acumuladas, mas na capacidade de abraçar o outro em sua totalidade, independentemente de onde viesse ou de qual era a sua herança. Aquela união selava um pacto de amor que não se intimidava com as aparências ou com os julgamentos externos, reiterando o ideal Weasley de que a verdadeira família se constrói na base da bondade e da aceitação incondicional. Mesmo diante das marcas visíveis do conflito, as cicatrizes de Guy, testemunhas de sua luta incessante, o amor entre ele e Fleur permaneceu inabalável, provando que a afeição genuína não esmorece perante as adversidades físicas ou os estigmas sociais. Pelo contrário, ela se fortalece resplandecendo com uma luz própria que desafia a escuridão dos preconceitos. Esta foi a manifestação viva da dedicação e bravura que definem os Weasley, aplicadas à esfera mais íntima e pessoal. Deste amor que desafiou e transcendeu, nasceram 3 filhos, Victoire, Dominique e Louis. Eles são a prova tangível de uma ponte construída sobre a aceitação e o afeto. Em seus nomes reside a promessa de um futuro
onde a diversidade é celebrada e onde a família se expande para além das velhas noções de pureza de sangue. A prole de Guy e Fleur é a continuidade de um legado que prega a união e a inclusão, reforçando a cada geração os valores que tornam os Weasley um verdadeiro pilar de esperança e amor incondicional no mundo bruxo. O segundo filho, Carlinhos Weasley, ascendeu com um espírito que ecoava a bravura e a singularidade de sua linhagem, mas manifestava-se de uma forma decididamente distinta. Longe dos corredores acadêmicos brilhantes de seu irmão mais velho, Guy, e antes das ambições ministeriais de Percy, Carlinhos forjou seu próprio destino, guiado por uma paixão indomável e rara, o estudo e a conservação de dragões. Ele se tornou um especialista nesse campo complexo e perigoso, uma escolha que o levou a se afastar fisicamente do acolhedor ninho da Toca e a estabelecer sua vida profissional nas vastas e remotas reservas de dragões na Romênia. Essa decisão, de dedicar-se a criaturas tão majestosas quanto imprevisíveis, personifica a essência do espírito independente e aventureiro que corre nas veias dos Weasley. Enquanto muitos bruxos buscavam carreiras tradicionais ou a glória em campos mais civilizados, Carlinhos abraçou o selvagem e o desconhecido, demonstrando uma coragem que não se manifestava apenas em combate, mas na audácia de viver uma vida guiada por uma paixão excêntrica. Seu trabalho como especialista em dragões exigia não apenas conhecimento profundo, mas uma resiliência física e mental inabalável, a capacidade de se conectar e interagir com bestas que eram temidas pela maioria, um testemunho de sua força interior. Embora sua paixão o levasse a quilômetros de distância da buliçosa Toca, o distanciamento geográfico de Carlinhos jamais significou uma ruptura com os valores fundamentais de sua família. Pelo contrário, sua independência era uma extensão da própria filosofia Weasley, a liberdade de escolher um caminho autêntico, não ditado por convenções sociais ou expectativas de sangue puro. Mesmo imerso em seu trabalho com dragões na Romênia, ele permaneceu um membro ativo e leal da Ordem da Fênix, uma dedicação silenciosa, mas firme. Sua contribuição, talvez menos visível no dia a dia, era igualmente crucial, pois ele estava sempre pronto a prestar auxílio, utilizando suas habilidades únicas para salvaguardar seus entes queridos e a causa maior da luta contra a escuridão. Essa lealdade inabalável mesmo à distância reforçava que o coração de um Weasley batia com a mesma intensidade, independentemente de onde seus pés o levassem. Ele era a prova viva de que a aventura e a responsabilidade podiam coexistir, forjando um caminho singular, mas sempre conectado à essência de amor e bravura que definia sua família. Essa dedicação, embora honrosa, inevitavelmente o afastou fisicamente do seio familiar, da buliçosa Toca e das reuniões cotidianas que cimentavam os laços dos Weasley. As cartas eram a ponte, as visitas esporádicas, um vislumbre fugaz de um filho que optou por viver sua vida em terras distantes, seguindo o chamado selvagem de sua vocação. No entanto, o afastamento geográfico jamais significou um distanciamento espiritual ou ideológico. Carlinhos, em sua essência, personificava o espírito independente e aventureiro que corria nas veias dos Weasley, a coragem de forjar seu próprio caminho, mesmo que este o levasse para longe de casa. Mas em tempos de escuridão crescente, quando a sombra de Lord Voldemort se alongava sobre o mundo bruxo, a lealdade inabalável dos Weasley foi posta à prova. E Carlinhos não hesitou. Apesar de sua vida na Romênia, ele permaneceu um membro ativo e valoroso da Ordem da Fênix, um bastião de resistência contra as forças das trevas. Sua distância física não o eximiu do dever. Ao contrário, sua posição e expertise poderiam ser de valor inestimável. Embora a natureza exata de suas contribuições à Ordem raramente fosse detalhada, pode-se inferir que sua experiência com criaturas de grande porte e seu conhecimento do mundo bruxo internacional o tornariam um recurso valioso para missões que exigissem discrição, transporte de elementos cruciais ou até mesmo a lida com criaturas mágicas que pudessem ser usadas na guerra. Ele não estava na linha de frente em cada confronto, mas sua presença, sua prontidão e sua dedicação em ajudar a garantir a segurança de seus entes queridos e da causa maior eram uma testemunha silenciosa e potente de seu compromisso.
Seu espírito aventureiro, longe de ser uma mera busca pessoal, transformou-se em uma ferramenta de resistência. Carlinhos Weasley, o domador de dragões com seus braços musculosos e cicatrizes, que contavam histórias de confrontos com feras majestosas, era um pilar de força para a família e para a ordem, provando que a lealdade não conhece fronteiras e que o amor pode se manifestar de muitas formas mesmo à distância, no silêncio da espera e na prontidão para o sacrifício. O silêncio desce. A história de Percy Weasley, o terceiro filho da família Weasley, é um capítulo de ambição e de escolhas difíceis. Sua jornada é uma narrativa sobre o peso das expectativas e a busca por um caminho próprio, mesmo que isso signifique se distanciar de sua família. Desde seus dias em Hogwarts, Percy se destacou. Longe do brilho de guia ou do carisma de Carlinhos, Percy era o bruxo do livro, o exemplo de dedicação e disciplina. Ele era um aluno exemplar, obcecado com suas notas e com sua reputação, e sua ambição o impulsionava a alcançar as maiores honras que a escola tinha a oferecer. Seu sucesso acadêmico era inquestionável, e sua dedicação o recompensou com a honra de ser um monitor da Grifinória. Ele não apenas usava seu distintivo com orgulho, mas também o considerava um símbolo de seu sucesso, uma prova de que seu esforço estava sendo reconhecido. No entanto, sua ambição tinha um preço. O foco de Percy em sua carreira e seu desejo de agradar o Ministério da Magia o levaram a se distanciar de seus irmãos. Ele via as brincadeiras dos gêmeos Fred e George como uma distração para sua jornada séria. Ele se comportava com uma seriedade quase exagerada, e sua atitude de superioridade em relação a seus irmãos mais novos, especialmente a Rony, era evidente. Ele se tornou o certinho da família, o que o colocou em conflito com o espírito irreverente de seus irmãos. Sua ambição o colocou em um pedestal, separando-o da união caótica e amorosa que era a marca registrada da família Weasley. A nomeação de Percy como monitor-chefe em seu 7º ano foi a culminação de sua busca por reconhecimento. Ele viu o cargo como um trampolim para sua carreira no Ministério da Magia. Sua lealdade ao Ministério, e em particular a figura de Cornélio Fudge, tornou-se uma parte central de sua identidade, levando-o a rejeitar as advertências de Dumbledore e de Harry Potter sobre o retorno de Voldemort. Sua obediência cega e sua confiança nas autoridades o levaram a romper com sua própria família. A história de Percy em Hogwarts é a história de um bruxo que buscou o reconhecimento e o sucesso, mas se perdeu ao longo do caminho. Sua jornada é um lembrete de que a ambição, quando desacompanhada de empatia e amor, pode levar à solidão. Foi somente após a tragédia e a dor que Percy percebeu o valor da família e o quão alto era o preço que ele pagou por sua lealdade cega. O seu tempo em Hogwarts foi um período de grandes vitórias e grandes erros, um capítulo de sua vida que moldou o bruxo que ele se tornou. Como o terceiro filho, ele almejou o reconhecimento nas estruturas do Ministério da Magia, impulsionado por uma ambição profissional contrastante com a humildade familiar. Sua mente metódica e devoção às regras o levaram a ascender, buscando validação que os Weasley, desapegados ao status, jamais priorizaram. Ele via sua progressão como meio legítimo de honrar-se, e em sua percepção distorcida, sua família, provando seu valor em um mundo que frequentemente desdenhava os Weasley por sua traição de sangue e modéstia. Essa ambição, contudo, tornou-se o cerne de um dos dramas mais pungentes da família. Em meio à sombra crescente de Lord Voldemort, Percy priorizou a lealdade institucional, acima dos inquebráveis laços de sangue. Ele se alinhou firmemente com a narrativa oficial do Ministério, corrompida por forças obscuras, recusando-se a crer nas advertências de Dumbledore e renegando Harry Potter. Para Percy, a autoridade ministerial representava ordem e verdade. Qualquer um que a desafiasse estava em erro. Essa postura inflexível culminou em um rompimento profundo e amargo. Ele se isolou de pais e irmãos, desdenhando suas convicções, chegando a acusá-los de traição. A casa, antes refúgio, tornou-se doloroso lembrete de um caminho que ele havia solenemente abandonado. Sua jornada de arrogância foi marcada por uma separação auto-infligida, uma negação dos laços que o definiram. Ele persistia em sua convicção, isolando-se em sua visão estreita do mundo, enquanto sua família sofria a dor de sua ausência e a iminência do perigo.
Essa obstinação, essa recusa em reconhecer a verdade patente, foi o cerne de sua tragédia. O mundo bruxo mergulhava no caos, e Percy, em sua cegueira profissional, servia a um ministério crescentemente dominado pelas trevas, justificando suas ações como dever inabalável. A redenção de Percy, contudo, irrompeu em um momento de desespero e coragem suprema, a Batalha de Hogwarts. Diante do assalto maciço das hostes de Voldemort, a falácia do ministério e a gravidade da ameaça foram finalmente reveladas. Em meio à destruição, Percy encontrou seu lugar ao lado de sua família, lutando ombro a ombro contra os comensais da morte. A visão de seus irmãos e pais, arriscando suas vidas, quebrou a barreira de sua arrogância. Seu confronto com um comensal e a trágica perda de seu irmão Fred, ao seu lado, selaram sua reintegração. Naquele turbilhão de luto e bravura, Percy não era mais o burocrata ambicioso, mas um Weasley, compreendendo o valor verdadeiro da lealdade e do amor incondicional que sempre o esperaram. O distanciamento de Percy de sua família, um refúgio de amor incondicional, pesou sobre todos. Um lembrete constante da capacidade das ideologias externas de fraturar até mesmo os laços mais fortes. Após o término da guerra, com a poeira assentada e a esperança restaurada, Percy se reconciliou totalmente com cada membro de sua família. As feridas, embora profundas, puderam cicatrizar sob o bálsamo do perdão e do amor incondicional que sempre caracterizou os Weasley. Essa reconciliação não foi meramente um retorno à convivência, mas um renascimento de laços, um reconhecimento mútuo da força que a união familiar representa. Percy, amadurecido pela experiência e humildade, construiu um novo capítulo para si. Ele casou-se com Audrey, uma mulher que compartilhou sua visão de um futuro pacífico, e juntos eles deram vida a 2 filhas, Molly e Lucy. O nascimento dessas crianças, batizadas com nomes que evocam o legado de sua família, simbolizou o pleno restabelecimento de Percy no coração da dinastia Weasley, um testemunho vivo de que, mesmo após o erro, o caminho de volta para casa e para os valores que verdadeiramente importam é sempre possível. A sua história tornou-se, assim, mais uma prova da inquebrável resiliência e do poder transformador do amor familiar. Nascidos em 1º de abril, os gêmeos Fred e George Weasley surgiram como um vibrante emblema de uma alegria inabalável, uma rebeldia contagiante e um espírito empreendedor que desafiava as convenções. Em uma família já marcada por uma postura ideológica singular, eles personificavam uma vertente ainda mais ousada de desobediência às expectativas, não apenas sociais, mas também econômicas, que muitas vezes limitavam outras famílias puro sangue. Enquanto os valores de lealdade e pureza de coração eram a base dos Weasley, os gêmeos infundiam nessa estrutura uma energia caótica e criativa, usando o humor e a irreverência como armas contra a opressão e a mesmice. A mente perspicaz e o inegável talento para a inovação culminaram na fundação da loja Gagambolas Weasley. Esse empreendimento não era meramente um negócio. Era um farol de esperança e divertimento, uma resistência alegre em meio aos tempos sombrios que se abatiam sobre o mundo mágico com a ascensão de Lord Voldemort. Em uma era de crescente medo e desesperança, a loja dos gêmeos oferecia um oásis de risadas e escapismo, provando que a alegria e a capacidade de sonhar ainda podiam florescer, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Suas invenções, outrora vistas como meras brincadeiras, tornaram-se símbolos de um espírito indomável que se recusava a sucumbir à escuridão, refletindo a resiliência e a paixão dos Weasley por uma vida vivida em seus próprios termos, longe das amarras puristas. Contudo, a trajetória de luz e humor dos gêmeos seria tragicamente interrompida pela devastação da guerra. A perda de Fred na Batalha de Hogwarts é narrada como um dos momentos mais dilacerantes da série, um sacrifício profundo que deixou uma cicatriz indelével na união familiar. Seu falecimento, no auge do conflito contra as forças das trevas, ressoa com a bravura e o sacrifício que a família Weasley, como um todo, demonstrou repetidamente. Fred não era apenas um filho, um irmão, um amigo. Era a personificação da alegria, que, ironicamente,
foi ceifada em nome da liberdade, transformando seu legado em um testemunho pungente do preço da paz. Após essa perda incomensurável, George Weasley, o irmão que agora carregava o fardo da alegria e da tristeza, enfrentou o luto com uma força silenciosa, mas poderosa. Ele honrou o legado de Fred, continuando o trabalho que ambos iniciaram, mantendo viva a chama das Gagambolas Weasley. Sua capacidade de seguir em frente, de casar-se com Angelina Johnson e de nomear seu filho Fred II demonstra uma resiliência notável e um amor eterno. É um testamento à profundidade dos laços familiares e à capacidade de perseverar, mesmo diante da dor mais aguda, assegurando que o espírito dos gêmeos, a alegria e a rebeldia que um dia desafiaram o mundo, continuariam a inspirar as gerações futuras. A ascensão de Lord Voldemort mergulhou o mundo bruxo em uma era de profunda escuridão, onde o medo tornou-se uma sombra pervasiva, silenciando o riso e extinguindo a alegria. Contudo, em meio a essa melancólica penumbra, uma luz peculiar e vibrantemente desafiadora irrompeu no beco diagonal, contrastando com a própria essência do desespero. Era a loja Gagambolas Weasley, a criação audaciosa e genialmente caótica dos gêmeos Fred e George Weasley. Nascidos no dia da mentira, esses irmãos eram a personificação de uma rebeldia inerente à sua linhagem, canalizada não em atos de confronto direto, mas em uma forma de resistência mais sutil, porém igualmente potente: o empreendedorismo da alegria. A Gagambolas Weasley transcendia o conceito de um mero empório de logísticas e brincadeiras. Era um santuário da irreverência, um bastião da leveza em tempos de pesada opressão. Enquanto o Ministério da Magia sucumbia gradualmente ao controle sombrio e a paranoia se espalhava como uma praga, a loja dos gêmeos oferecia um refúgio. Suas vitrines, vibrantes com cores e invenções fantásticas, desde orelhas extensíveis a bombas de bosta, eram um convite à subversão da gravidade que pairava sobre tudo. Para crianças e adultos, adentrar aquele espaço era como respirar um ar diferente. Um ar onde o riso não era um luxo proibido, mas uma necessidade vital, um antídoto para a ansiedade generalizada. Cada item vendido ali era um pequeno ato de desafio, uma declaração de que a vida, mesmo sob a ameaça constante, ainda merecia ser vivida com um toque de humor. A loja tornou-se um símbolo eloquente. A esperança não residia apenas em grandes vitórias ou atos heróicos, mas também na capacidade de manter a sanidade, de encontrar beleza e alegria na desordem e de rir na cara do perigo. Em uma época em que a magia era usada para oprimir e aterrorizar, os Weasley a empregavam para encantar e divertir, provando que a verdadeira força da alma não podia ser quebrada pela escuridão. Eles criaram um legado de luz, um lembrete vívido de que a paixão e o espírito indomável podem florescer mesmo quando o mundo parece desmoronar, tornando sua loja um farol contra a maré da desesperança. Mas nem mesmo a mais vibrante das chamas pode escapar à escuridão da guerra. A Batalha de Hogwarts, o clímax brutal de uma era de trevas, exigiu sacrifícios incalculáveis de todos que ousaram resistir à tirania de Lord Voldemort. Foi em meio ao caos e à fúria desse embate final que a risada de Fred Weasley foi silenciada para sempre. Um dos momentos mais dilacerantes da série, sua morte não foi apenas o fim de uma vida vibrante, mas o desmoronamento de uma parte intrínseca do espírito Weasley. Tombar em combate, um dos sacrifícios mais significativos da guerra, deixou uma cicatriz indelével não apenas na família, mas na própria tapeçaria da resistência contra as forças das trevas. Para George, o irmão gêmeo, a perda foi de uma dimensão quase incompreensível. Ligados por um laço que transcendia o comum, a ausência de Fred significava a perda de uma metade de si, de um cúmplice em cada travessura, de um confidente em cada sonho. O luto que se seguiu foi uma dor aguda, que rasgou o véu da alegria que os gêmeos tanto representavam. O mundo bruxo havia perdido um de seus mais brilhantes comediantes, mas George havia perdido a voz que completava a sua, encontrando-se em um silêncio ensurdecedor. Sua existência, a partir daquele momento, tornou-se uma homenagem viva ao irmão perdido, um fardo de saudade constante e insuperável. Contudo,
A verdadeira força dos Weasley reside na sua capacidade de, mesmo na escuridão mais densa, buscar a luz e perpetuar a vida. George, mergulhado num luto que parecia não ter fim, encontrou a coragem para honrar o legado de seu irmão de uma forma que só eles poderiam conceber. As Gagambolas Weasley, a loja que ambos fundaram com o espírito da rebeldia e da inovação, tornou-se o santuário da memória de Fred. Mantê-la aberta, continuar a inventar e a vender as engenhocas que traziam risos e momentos de leveza, era um ato de resistência contra a tristeza e a desesperança que a guerra havia deixado. Era um testemunho de que, mesmo em tempos sombrios, a alegria e a imaginação podiam prosperar. Em meio à jornada de cura e reconstrução, George encontrou consolo e um novo propósito ao lado de Angelina Johnson. O casamento com Angelina, uma bruxa que conhecia bem a vivacidade e a complexidade do clã Weasley e que também havia compartilhado momentos com Fred, representou um passo corajoso em direção ao futuro. Não era um esquecimento, mas uma evolução do amor e da lealdade. Dessa união, nasceram 2 filhos que se tornaram a mais pura expressão da continuidade. Fred II, um nome que ecoava o do irmão perdido e garantia que sua memória jamais se desvaneceria, e Roxane, um novo sopro de vida e esperança. Através deles, o espírito de Fred, a essência indomável dos gêmeos Weasley, encontraria novas formas de se manifestar e de enriquecer o inquebrantável legado de amor e resiliência da família. Uma narrativa se desenha sobre o 6º filho da família Weasley, Rony, e o encontro que mudaria o destino do garoto que sobreviveu, que é a história de como um laço de amizade se tornou o alicerce de uma guerra, e como a lealdade de um bruxo de cabelos vermelhos se tornou o elo de um herói. A introdução de Rony ao mundo bruxo de Harry Potter é sutil, mas profunda. Harry o encontra pela primeira vez no Expresso de Hogwarts, um garoto tímido e desajeitado, de cabelos ruivos e sardas. Ele é um contraste direto com a fama de Harry, mas é essa simplicidade que o torna o elo perfeito para o garoto que cresceu em um armário debaixo da escada. Enquanto Harry está descobrindo o mundo da magia, Rony já vive nele, e sua amizade oferece a Harry um guia para essa nova realidade, uma bússola que o ajuda a navegar por um mundo que ele mal conhece. A amizade de Rony com Harry não é baseada em admiração cega, mas em uma conexão genuína. Enquanto muitos veem em Harry a fama e a lenda, Rony vê apenas um garoto que precisa de um amigo. Ele não se importa com a fama de Harry. Ele se importa com Harry. Essa honestidade e lealdade incondicional que formam a base de seu relacionamento. Ele compartilha com Harry não apenas sua vida, mas também sua família, a família que Harry nunca teve. Ele o leva para a toca, o lar caótico e caloroso que se torna o refúgio de Harry, e o apresenta a um amor de família que ele nunca imaginou ser possível. O primeiro ano em Hogwarts é o palco para o desenvolvimento dessa amizade. Rony, com sua ingenuidade e sua lealdade, se torna o confidente de Harry e seu parceiro em todas as aventuras. Ele o acompanha em sua jornada, o ajuda a resolver enigmas e se mantém ao seu lado mesmo nos momentos mais difíceis. Sua bravura e sua lealdade são inquestionáveis. Quando eles estão presos em uma sala com um tabuleiro de xadrez em tamanho real, ele se sacrifica para que Harry possa continuar, um gesto que prova sua coragem e sua dedicação. A história de Rony é um lembrete de que a amizade pode ser tão poderosa quanto a magia. Seu relacionamento com Harry é um reflexo do verdadeiro significado da lealdade e do amor, e sua presença na vida de Harry é um testemunho da importância da conexão humana. Rony é mais do que o melhor amigo de Harry. Ele é o seu elo com o mundo, o seu guia, o seu irmão e, acima de tudo, a prova de que a família não é definida pelo sangue, mas pelo amor. Contudo, em seu íntimo residia um espírito indomável, um guerreiro cuja bravura transcenderia as expectativas e se gravaria nos anais da resistência. Sua jornada, intrinsecamente ligada à de Harry e Hermione, foi um cadinho onde sua coragem foi forjada e provada. Em cada passo da árdua busca pelos Horcruxes, Ron, apesar de seus próprios medos e incertezas, permaneceu ao lado de seus companheiros, um pilar de lealdade e determinação. Sua presença foi crucial, suas ações decisivas, não apenas nos momentos de confronto direto,
mas também na resiliência inquebrantável que ofereceu ao trio, um lembrete constante da força que reside na união. Ele enfrentou perigos inomináveis, desde as profundezas do Ministério da Magia até os esconderijos mais sombrios, sempre com a consciência do peso de sua missão, mas com a convicção de que não recuaria. A culminação de sua bravura manifestou-se na Batalha de Hogwarts. Naquele campo de batalha devastado, Ron Weasley não era mais o garoto hesitante, mas um combatente feroz, ombro a ombro com sua família e amigos. Sua participação ativa e destemida foi vital na defesa do castelo, um baluarte contra as trevas que ameaçavam consumir tudo. Ele lutou com uma ferocidade que desmentia sua aparente modéstia, suas escolhas e intervenções no calor do combate demonstrando um valor inabalável. Ali onde a vida e a morte se entrelaçavam em um balé horrendo, Ron Weasley provou seu valor não apenas como amigo, mas como um autêntico herói, cujas ações ecoaram a profunda coragem que sempre esteve presente no coração dos Weasley. Ele não buscou glória, mas defendeu o que era justo, o que era bom, com uma determinação que poucos poderiam igualar. Sua bravura, silenciosa em muitos momentos, mas estrondosa em seus efeitos, assegurou que, mesmo diante da adversidade mais esmagadora, a luz da resistência Weasley jamais se apagaria. Era a personificação da lealdade e do sacrifício, um testemunho vivo de que, nos momentos mais sombrios, a verdadeira força emerge do mais inesperado dos corações. Desde os primeiros encontros, a teia do destino uniu o jovem Ronald Weasley à astuta Hermione Granger, forjando uma camaradagem que se tornaria um dos alicerces mais inabaláveis na Guerra Vindoura. Ron, o elo de Harry com o mundo bruxo, um coração pulsante de lealdade e carinho, encontrou em Hermione uma força complementar, um intelecto brilhante e uma coragem inquestionável, elementos essenciais que moldaram sua própria jornada para além da sombra de seus irmãos. Juntos, como parte do lendário trio, eles enfrentaram provações inimagináveis, desde os corredores secretos de Hogwarts até os campos de batalha infestados de comensais da morte. Cada desafio superado, cada medo enfrentado, cada sacrifício compartilhado, teceu os fios de um amor profundo, forjado não em contos de fadas, mas na realidade brutal de uma guerra. O casamento de Ron e Hermione não foi apenas a união de dois bruxos. Foi a fusão de mentes e corações que, em sua jornada com Harry, provaram seu valor incalculável, suas ações decisivas na Batalha de Hogwarts, ressoando como um testemunho de sua bravura conjunta. Essa união simbolizou a consolidação de uma era, o fechamento de um ciclo de incertezas para dar lugar a um futuro construído sobre o afeto e o respeito mútuo. Onde antes havia o peso do conflito e a constante ameaça, agora surgia a promessa de paz e a esperança de uma nova geração. Dessa união resiliente, nasceram Rose e Hugo, continuando o legado de amor e coragem que os Weasley representavam. A família que construíram era um reflexo dos valores enraizados na Toca: calor humano, aceitação incondicional e a rejeição de qualquer forma de preconceito de sangue. Seus filhos, carregando o sangue Weasley e a inteligência de Hermione, seriam a prova viva de que a verdadeira nobreza não reside em linhagens antigas ou na pureza do sangue, mas na força do caráter, na profundidade dos laços e na capacidade de amar sem reservas. Através de seu casamento e sua prole, Ron e Hermione solidificaram não apenas seu próprio futuro, mas também pavimentaram um caminho para um mundo bruxo, onde a lealdade e o coração ditariam o verdadeiro valor de um indivíduo, honrando a essência que os Weasley sempre defenderam. A história de Gina Weasley, a caçula da família Weasley, se inicia. É a história de uma garota que, no início de sua jornada, era definida por sua timidez, sua admiração por um herói e a escuridão que a cercava, uma sombra que a consumiu antes que pudesse florescer. No começo, Gina é uma bruxa de poucas palavras, uma sombra em meio ao caos de seus 6 irmãos mais velhos. Ela é a menina que chora no beco diagonal, envergonhada por sua mãe, a que cora e gagueja quando se encontra com Harry Potter, o garoto que ela idolatrava. Sua admiração por Harry era tão intensa que era quase uma forma de magia, uma força que a impedia de ser ela mesma. Ela era a garota que escrevia em um diário:
um confidente silencioso para todos os seus segredos e o fazia de forma solitária. Sua entrada em Hogwarts foi marcada não por sua própria identidade, mas pela influência de uma força externa, uma malícia ancestral. Na busca por ser mais do que a sombra de seus irmãos, ela se tornou a vítima de um artefato sombrio, um diário que a possuía. Ele se aproveitava de sua vulnerabilidade e de sua solidão, canalizando sua vida para uma fonte de escuridão. Gina se tornou a marionete de Tom Riddle, reabrindo a Câmara Secreta e soltando o basilisco que aterrorizou a escola. Ela era a garota que escrevia mensagens de sangue nas paredes, a garota que causava o terror, mas que estava totalmente inconsciente de suas ações. A história inicial de Gina é a história de sua jornada para encontrar sua própria voz. Ela era uma garota que era mais do que sua timidez e sua admiração por Harry. Ela era uma garota com uma força interior latente, uma coragem que ainda não tinha tido a oportunidade de ser testada. A escuridão que a consumiu a forçou a enfrentar seus medos, e a superação dessa experiência a transformou. Quando Harry a salva da Câmara Secreta, ele não salva apenas uma garota de uma morte certa. Ele salva uma bruxa poderosa que estava apenas começando a descobrir seu verdadeiro potencial. A história de Gina é a prova de que até mesmo as mais profundas sombras podem ser superadas e que o verdadeiro poder reside em nosso interior. A caçula dos Weasley, Gina, surge das sombras de seus irmãos e da admiração silenciosa por Harry Potter para se tornar uma figura de notável poder e autoconfiança. Sua trajetória é um testemunho eloquente da capacidade de um indivíduo de moldar seu próprio destino, mesmo dentro de uma família já repleta de personalidades fortes e talentos diversos. De uma menina inicialmente tímida e reservada, ela floresce em uma bruxa formidável, e é nos céus do quadribol que essa transformação se manifesta com maior brilho e veemência. Gina não era meramente uma entusiasta do quadribol. Ela era uma força da natureza, uma jogadora de destaque, cuja habilidade inata e dedicação incansável a elevaram ao panteão dos maiores nomes do esporte. Como apanhadora, e posteriormente como artilheira do time da Grifinória, ela demonstrou uma agilidade surpreendente, um senso tático apurado e uma coragem indomável. Cada voo em sua vassoura era uma declaração de sua essência, um desafio às expectativas e uma afirmação de sua individualidade. Seu talento, forjado não apenas em dons naturais, mas em horas de prática e uma paixão ardente pelo jogo, permitiu-lhe dominar os ares, marcando pontos cruciais e capturando o pomo de ouro com uma destreza que deixava adversários e espectadores admirados. A força de Gina no quadribol não era apenas física, evidente em suas manobras audaciosas e em sua capacidade de suportar os embates do jogo. Era também uma força de caráter, uma resiliência que a impulsionava a superar obstáculos e a liderar pelo exemplo. Ela se recusava a ser definida por sua família numerosa ou por seu relacionamento com o garoto que sobreviveu. Em campo, era simplesmente Gina Weasley, a jogadora cujo nome ecoava com respeito e admiração. Sua independência, um traço marcante da linhagem Weasley, encontrava sua expressão máxima na arena esportiva. Ali, longe das pressões e dos nomes famosos, ela forjava sua própria identidade, construindo um legado que era unicamente seu. O quadribol tornou-se seu palco, onde ela provou sem palavras a todos que a subestimavam que a caçula dos Weasley era, por direito próprio, uma bruxa de poder inquestionável e de uma coragem que ardia tão intensamente quanto seus cabelos ruivos. Era a personificação da capacidade de uma mulher de definir seu próprio valor e brilhar com luz própria, mesmo entre as estrelas mais cintilantes. A progressão de Gina Weasley, de uma jovem cativada pela lenda de Harry Potter, desdobrou-se numa conexão profunda, intrinsecamente enraizada na própria essência da família Weasley. Sua transformação de uma figura tímida e reservada a uma bruxa de poder e confiança inegáveis foi um espelho da resiliência e da força que pulsava no coração daquela casa. Não era apenas a admiração de uma criança, mas o amadurecimento de uma jovem que forjou sua própria identidade, destacando-se não por seu parentesco, mas por seu espírito indomável e talento no quadribol, onde sua destreza era inquestionável. Este crescimento paralelo não passou despercebido por Harry,
que ao longo de sua própria odisseia, encontrava na Toca e nos Weasley um santuário de calor e aceitação. A união entre Gina e Harry transcendeu o romance comum. Ela representava a culminação da busca de Harry por pertencimento e a manifestação tangível do amor incondicional que a família Weasley havia estendido a ele desde o primeiro encontro. Gina era, em essência, o epítome de tudo o que os Weasley significavam: acolhimento, coragem, lealdade e uma aceitação que não conhecia limites, transformando-o verdadeiramente no oitavo filho da família. O relacionamento deles não floresceu em um vácuo, mas foi forjado nas chamas da guerra e na constante demonstração de apoio mútuo. À medida que o mundo bruxo mergulhava na escuridão, a presença de Gina tornou-se um farol de esperança e estabilidade para Harry. Ela não era uma donzela em perigo, mas uma guerreira por direito próprio, uma companheira inabalável cujas convicções ecoavam as suas. A paixão que os unia era temperada pela compreensão profunda e pelo respeito mútuo, alicerçada na experiência compartilhada de perda e na luta incessante contra as forças das trevas, solidificando um laço indissolúvel. O laço que os envolvia era a materialização do amor duradouro que a família Weasley havia cultivado por gerações, um testemunho vivo de sua ética. Era a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o afeto genuíno e a união familiar poderiam prevalecer contra qualquer adversidade. O casamento de Gina e Harry, então, não foi meramente a celebração de um casal, mas a fusão de duas almas que, juntas, perpetuariam os valores pelos quais os Weasley sempre lutaram. Com o nascimento de seus filhos, James Sirius, Albus Severus e Lily Luna, a linhagem Weasley Potter garantiu não apenas a continuidade de um sobrenome, mas a perpetuação de um legado de coragem, integridade e, acima de tudo, o mais poderoso tipo de magia, o amor incondicional do lar. Esta união selou o destino de Harry como um Weasley de coração, para todo o sempre. A importância dos Weasley. O som da guerra se ergue, e a família Weasley se posiciona no centro da tempestade. O papel deles na luta contra Lord Voldemort não foi apenas de apoio, mas de resistência. Eles foram o coração da oposição, a espinha dorsal de um movimento que, no auge do caos, se recusou a se render ao desespero. A Toca, o lar caótico e acolhedor dos Weasley, se tornou o quartel-general da Ordem da Fênix, o ponto de encontro secreto onde as mentes mais brilhantes do mundo bruxo se reuniam para planejar a queda de Voldemort. Era um lugar improvável para tal tarefa, mas sua humildade e sua proteção natural o tornavam o esconderijo perfeito. Longe do brilho de uma mansão bruxa ou da frieza de uma caverna, a Toca era um lugar onde a magia da união e da esperança prevalecia. Ali, em meio ao calor de uma cozinha e ao ruído de uma família grande, o plano para derrotar o mal foi traçado. A participação da família na guerra foi total. Quase todos os membros se juntaram à Ordem da Fênix, participando de missões perigosas, como o transporte de Harry Potter e a patrulha das fronteiras do mundo mágico. Guy, Carlinhos, Percy, após sua redenção, Fred, George, Rony, Gina, Arthur e Molly, todos contribuíram com sua coragem e lealdade. Eles não se esconderam do perigo, mas o enfrentaram de frente. A Toca, o coração da família, se tornou o coração da guerra. E cada membro dos Weasley se tornou um guerreiro, lutando não por glória, mas pela liberdade e pelo bem de todos. A perda de Fred na Batalha de Hogwarts foi um dos sacrifícios mais significativos da guerra. A dor e o luto fortaleceram a união da família, e eles continuaram a lutar mesmo após a perda. O legado de Fred, de alegria e de resistência, viveu nos corações de seus irmãos, e a dor se tornou um combustível para sua luta. O sacrifício dos Weasley é um lembrete de que a guerra é mais do que apenas um jogo de magia e de poder. É uma batalha de corações, e a família Weasley provou que seus corações eram os mais fortes de todos. O papel da família Weasley na guerra é um testemunho de seu valor. Eles foram a prova viva de que a verdadeira força não está no sangue, mas no coração, e que a união e o amor são as magias mais poderosas de todas. Eles não apenas ajudaram a derrotar Voldemort, mas também redefiniram o que significa ser uma família, se tornando um exemplo de coragem e de lealdade para todo o mundo bruxo.
Sua dedicação inabalável aos princípios de bondade e igualdade os impeliu naturalmente para as fileiras da renovada Ordem da Fênix, um coletivo forjado para combater a tirania. Quase todos os seus membros, guiados por uma coragem intrínseca e um senso de dever que precedia a própria guerra, prontamente se voluntariaram para as missões mais perigosas, transformando sua humilde residência, a Toca, no quartel-general oculto e vital da Ordem. Este lar caótico, mas cheio de vida, tornou-se o epicentro de operações clandestinas, um ponto de encontro para os aliados e um santuário para aqueles caçados. De suas paredes, Arthur e Molly Weasley coordenavam esforços ao lado de outros membros da Ordem, enquanto seus filhos se dispersavam em tarefas de alto risco. O transporte de Harry Potter, um dos alvos mais cobiçados do Lorde das Trevas, representou uma das primeiras e mais audaciosas missões da família. Era uma empreitada que exigia não apenas magia e estratégia, mas uma coragem inigualável para confrontar diretamente os comensais da morte e seus métodos impiedosos, arriscando suas próprias vidas para salvaguardar a do menino que sobreviveu. Além da proteção direta de Harry, os Weasley se envolveram em missões de patrulha das fronteiras do mundo mágico, uma vigilância constante e exaustiva para monitorar os movimentos do inimigo e alertar sobre novas ameaças. Guy, o primogênito, já um desfazedor de feitiços de Gringotts, tornou-se um membro crucial da Ordem, sofrendo um brutal ataque que o deixou marcado para sempre, um testemunho visceral dos perigos que enfrentavam. Carlinhos, embora distante por sua paixão por dragões na Romênia, nunca hesitou em oferecer seu apoio à causa, mantendo-se como um membro ativo, preocupado com a segurança de seus entes queridos. A bravura de Molly, um eco da coragem de seus irmãos Fabiana e Gideon Prewett na Ordem original, manifestava-se na proteção feroz de sua família e de Harry, a quem ela amava como a um filho. Sua participação não era apenas uma escolha, mas uma herança. A Toca, antes um lar de risadas e aconchego, converteu-se em um farol de resistência, onde cada membro da família Weasley, com sua lealdade inabalável e seu espírito indomável, solidificou seu papel como a espinha dorsal na luta contra as sombras. Para um órfão marcado pela dor e pela rejeição, o encontro com os Weasley foi o portal para uma realidade até então inconcebível, a de um lar genuíno. Harry Potter, que jamais conhecera o afeto familiar, encontrou no seio desta casa singular não apenas abrigo, mas um amor que o transformaria para sempre. Os Weasley não lhe ofereceram caridade, mas sim a mais preciosa das dádivas, uma família. A Toca, o lar caótico e maravilhosamente acolhedor dos Weasley, tornou-se para Harry um santuário. Longe da frieza estéril da casa dos Dursley, cada canto daquele lar torto, mantido de pé pela magia e pelo afeto, ressoava com vida e calor. Era um lugar onde ele era visto, ouvido e amado incondicionalmente, um contraste gritante com a indiferença e o desprezo que conhecera. Molly Weasley, com sua proteção feroz e seu coração expansivo, assumiu o papel de mãe que Harry nunca tivera. Suas repreensões, seus abraços, suas refeições fartas e sua preocupação constante eram o bálsamo para feridas profundas, a materialização de um amor materno que Harry sequer sonhava existir. Da mesma forma, Arthur Weasley, com sua curiosidade genuína e sua mente aberta, ofereceu a Harry uma figura paterna de apoio e não julgamento, interessando-se por seu mundo e oferecendo-lhe a orientação silenciosa de um homem bom. Ron Weasley, o sexto filho, não era apenas o melhor amigo de Harry. Ele era seu elo mais direto e imediato com essa nova família. Através de Ron, Harry foi introduzido a um mundo de lealdade, humor e companheirismo fraternal, onde suas peculiaridades eram celebradas e não condenadas. Os gêmeos Fred e George adicionaram uma camada de alegria e anarquia saudável, mostrando a Harry que a vida, mesmo em tempos sombrios, podia ser repleta de risadas e travessuras. E então havia Gina, a caçula, cuja jornada de uma menina tímida para uma bruxa poderosa e confiante culminaria em um amor profundo com Harry, cimentando seu lugar na família Weasley de uma forma indissolúvel. Ao se casarem e formarem sua própria família, com James Sirius, Albus Severus e Lily Luna, Harry não apenas se tornou parte dos Weasley,
Ele expandiu a linhagem, unindo 2 sobrenomes que simbolizavam a resistência e o amor. Esse amor incondicional dos Weasley, que começou como um ato de bondade para com um menino órfão, rapidamente floresceu em um amor de família genuíno, fazendo de Harry o 8º filho Weasley. Ele não era mais um hóspede ou um protegido, mas um membro integrante amado e valorizado por sua própria essência. Em um mundo onde a linhagem e o sangue puro eram tão celebrados e distorcidos, os Weasley provaram que a verdadeira família é construída sobre os alicerces do coração, do sacrifício e de um amor que não conhece limites ou condições. Harry, marginalizado e solitário por anos, encontrou neles não apenas um abrigo, mas uma identidade, um legado e a força para enfrentar as maiores trevas. O legado da família Weasley transcende meras vitórias ou conquistas materiais. Ele é forjado na têmpera de um amor incondicional, uma lealdade inabalável e uma coragem que desafia a escuridão mais profunda. Desde suas origens ancestrais, onde a rebeldia ideológica já pulsava nas veias de Septimus e Cedrela, até os atos heróicos de cada um de seus 7 filhos, os Weasley se ergueram como um farol de resistência. Eles provaram com cada fibra de seu ser e cada sacrifício que a verdadeira nobreza não se mede pelo ouro dos cofres de Gringotts ou pelo sangue ancestral mais puro, mas sim pela pureza do coração e pela força dos laços que os uniam. A Toca, esse lar caótico mas repleto de calor, não foi apenas um refúgio físico, foi o epicentro de uma magia mais potente que qualquer feitiço, uma magia capaz de curar as feridas mais profundas do espírito. Ali, Harry Potter encontrou não apenas uma família, mas a materialização viva de tudo o que Voldemort desprezava: a união, o afeto e a capacidade de amar desinteressadamente. Para além das batalhas campais e dos duelos de varinhas, os Weasley ensinaram uma lição indelével ao mundo bruxo. Eles demonstraram que ser traidor de sangue é, na verdade, uma insígnia de honra, um testemunho de que a compaixão e a aceitação são mais valiosas do que o preconceito e a segregação. A coragem de Molly ao enfrentar Bellatrix Lestrange, a dedicação de Arthur ao desvendar o mundo trouxa, o espírito inquebrantável dos gêmeos, mesmo após a trágica perda de Fred, e a inabalável lealdade de Ron, Gina, Guy e Carlinhos, todos eles, em suas próprias formas, teceram a tapeçaria de um legado que se recusou a ser silenciado. Suas vidas foram um grito silencioso contra a tirania do purismo, uma prova viva de que a família, no seu sentido mais amplo, é o maior escudo contra as trevas. A saga dos Weasley é, em sua essência, a saga de uma magia que não se aprende em livros antigos, mas que se manifesta na força de um abraço, na promessa de um apoio e no sacrifício por aqueles que amamos. É uma herança que ecoa através das gerações, reafirmando que o amor, a lealdade e a coragem são, de fato, os mais poderosos e duradouros encantamentos conhecidos no universo mágico. No crepúsculo da Grande Guerra, quando as sombras finalmente recuaram e a luz começou a retornar ao mundo bruxo, a família Weasley emergiu não apenas como sobrevivente, mas como um farol de uma verdade eterna. Eles, outrora desprezados como traidores de sangue por sua aversão à supremacia e seu abraço à diversidade, provaram com cada ato de bondade, com cada sacrifício, com cada abraço apertado em A Toca, que o valor de uma linhagem não se mede pelo ouro em seus cofres ou pela pureza imaculada de seu sangue. Mede-se sim pela pureza de seu espírito e pela força inabalável de seu coração. O amor incondicional que estenderam a Harry Potter, transformando-o no 8º filho, não foi apenas um gesto de compaixão, foi uma declaração de seus valores mais profundos. Em A Toca, o órfão encontrou não um abrigo, mas um lar, não uma família por obrigação, mas uma família por escolha. Ali a magia mais potente não era a dos feitiços, mas a da aceitação, do perdão e da união que resistia a todas as adversidades. A família Weasley se estabeleceu assim como o modelo de família, um refúgio para os desamparados e uma oposição intransigente aos valores puristas que por tanto tempo assombraram o mundo bruxo. Eles se mantiveram como um bastião contra a escuridão ideológica que buscava dividir e conquistar, desafiando séculos de preconceito e reescrevendo o significado de prestígio no mundo bruxo. A bravura de Molly,
A mente aberta de Arthur, a lealdade inabalável de seus filhos, até mesmo a redenção de Percy e o sacrifício de Fred, tudo isso teceu uma tapeçaria de heroísmo cotidiano que eclipsava qualquer pretensão de grandeza baseada em linhagem. Eles são a prova viva de que a verdadeira nobreza não reside no sangue, mas sim no coração. Assim, a saga dos Weasley se ergue como um testemunho perene, uma verdade gravada não em pergaminhos antigos, mas nos anais da história bruxa. A verdadeira nobreza, a essência imortal de uma família, não reside na arrogância de um sangue puro, mas na vastidão de um coração puro. Que esta lição ressoe através dos tempos, lembrando-nos sempre que o amor e a união são as mais poderosas magias, capazes de moldar o destino, curar as feridas mais profundas e construir um mundo onde a compaixão prevalece sobre o preconceito. Um mundo onde cada alma, independentemente de sua origem, encontra seu devido lugar e valor.